Saúde aos irmãos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta quinta-feira para estarmos falando a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida. Falar algo de Deus, né, que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Então eu cumprimento você, né, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela possa entrar no teu coração, ela possa entrar na tua casa, na tua família. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui, ó Deus, esta tarde, Deus, e queremos, ó Deus, agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem permitido, ó Deus, chegar até aqui, ó Pai. Muito obrigado pelo ar que respiramos, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, ó Deus, ainda vai fazer, ó Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Tiago, da Igreja Comunidade Evangélica Church, né, aqui em Barra Mansa, localizada no bairro do Ano Bom. E Deus deu uma palavra para nós essa tarde. E assim diz a palavra do Senhor, e fica em João, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aleluia, glória a Deus, né? Aqui Deus deu uma palavra para mim e para você, no qual ela é bem simples, né? No qual o Senhor fala aqui, resumindo no versículo 7, que é necessário nascer de novo, né? O Senhor, Ele nos chama para nós virmos a nascer de novo no Espírito, na presença do Senhor. Aqui a Bíblia fala de Nicodemos, né? Nicodemos, ele era um fariseu, né? No qual ele tinha muito conhecimento. Ele era de uma família nobre, né, de Jerusalém, no qual ele tinha muita importância ali, né, para aquele povo judeu. Ou seja, muitas pessoas, né, tinham nele, né, algo especial. Nicodemos era uma pessoa formada, né? Ele era instruído, ele conhecia a letra, né, profundamente. Ele tinha um conhecimento também das Escrituras. Enfim, ele fazia parte também do Sinédrio, né, no qual ali ele fazia parte da Suprema Corte Judaica. É uma pessoa que tinha total influência e de autoridade, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de qualquer pessoa. Estamos falando de um homem que tinha uma importância naqueles tempos ali para o povo judeu, né? Mas que ele necessitava, assim como eu e você, aprender mais do Senhor, né? No qual as coisas mais profundas que o Espírito Santo de Deus nos revela. E ali ele tinha dúvidas acerca, né, de como tinha que fazer. Senhor, como eu tenho que fazer, ó Pai? E ali Jesus falou para ele: é necessário nascer de novo. E ali ele, com algumas dúvidas, ele pergunta: mas Senhor, é possível um homem voltar ao ventre da tua mãe? Aí Jesus fala: na verdade te digo que nascer da água e do Espírito. Ou seja, nós temos que ter uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor nos chama essa tarde, o Senhor nos chama esta noite, o Senhor nos chama neste dia para que nós venhamos a se arrepender. Nós venhamos a falar aqui, já tem vindo falar, né, de arrependimento, né, de ter mudança de vida. E aqui Jesus instrui a Nicodemos: olha só, Nicodemos, não adianta você ter as coisas que você tem, não adianta você ser o que você é, se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino do Senhor. Ou seja, né, nós temos uma necessidade, é necessário eu e você vir a nascer
a entregar a nossa vida para Jesus, ou seja, né, se arrepender do nosso pecado. Nascer de novo aqui, que a palavra de Deus nos fala, ela quer dizer o seguinte: mudar a mentalidade, mudar hábito, mudar a atitude, né? Nesse meio, no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Não basta mais a gente falar, nós temos que ter uma mudança de vida, nós temos que ter uma mudança de atitude. Aqui o Senhor fala, Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. E hoje Deus está falando para mim, para você: ei, você que está ouvindo agora, eu que estou aqui pregando, o Guilherme que está ali, nós temos a necessidade de nascer de novo, nós temos a necessidade de mudar a nossa vida, né? O Senhor nos chamou para uma vida nova. O apóstolo Paulo fala, né, que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que interessante, para Cristo viver em mim, para mim ter uma nova vida, eu tenho que morrer para a minha vida velha, eu tenho que morrer para o velho homem, eu tenho que morrer para as coisas que me prendiam no passado. Ei, o pecado, ele faz a separação do homem com o Senhor. Então nós temos que morrer para o pecado. Ah, pastor, mas eu vou pecar. Nós somos pecadores, mas nós não podemos viver do pecado. Então aqui o Senhor deixa bem claro a necessidade de nascer de novo. Então eu convido você essa hora, né, a você ter uma reflexão da sua vida, né, o que nós temos feito nesse tempo, o que a gente tem feito na nossa vida, o que nós temos feito dentro da nossa casa. Então o Senhor nos chama para ter um verdadeiro arrependimento. O Senhor nos chama para ter algo, né, de especial com Ele, uma intimidade mais profunda. Mas isso, né, é necessário mudar. É necessário eu ter uma nova vida com o Senhor. E não é entrando dentro do ventre da minha mãe, que o Senhor fala que Ele que nascer da água e do Espírito, né? O Senhor, Ele te dá uma nova vida espiritual. O Senhor, Ele dá algo novo, algo diferente para mim, para você, porque Ele é o nosso Senhor. Ele morreu na cruz. Eu sempre falo aqui, mas às vezes a gente fica preso, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo agora, às vezes a gente fica preso em teorias, né, complexas, né, em coisas que a religião nos ensina. Às vezes a gente fica preso, né, em medos da religião que vai nos prendendo, que fala que você pode ou não pode fazer. Ei, Jesus, Ele te deu um livre acesso. Jesus, Ele morreu na cruz. Jesus veio rasgar o véu, você é livre. Ei, não vamos nos fazer como escravo, não vamos ter coisas baseadas apenas em coisas que as pessoas falam, não, porque nós temos que se basear no fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. O fundamento é aquele que morreu na cruz. Então o Senhor nos convida hoje para nós nos arrependermos e vir a nascer de novo. Então você que está ouvindo aqui, não se deixa ser escravo do mundo, não seja escravo do medo, não seja escravo da depressão, talvez, não seja escravo das coisas que estão acontecendo, porque o Senhor nos fez para ser livres, o Senhor nos fez para libertar. Ei, a palavra do Senhor é a que me liberta, a palavra do Senhor é a que me cura. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus hoje, Ele convida você a sair do teu lugar, Ele convida você a sair dessa tristeza profunda, talvez, sair desse desespero. Talvez o Senhor agora está chamando, está te incomodando. Ei, filho, ei, filha, é necessário nascer de novo. É necessário nós termos uma vida diferente perante ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você tem as melhores roupas, se você tem o melhor carro ou a melhor casa. Aqui Nicodemos, ele era uma das pessoas mais influentes daquela época. Ele fazia parte, né, dos 70 membros ali do Sinédrio, pessoa de autoridade, mas nada daquilo lhe adiantou, porque Jesus falou para ele que é necessário nascer de novo. Então não importa quem você é, não importa o que você fez no seu passado, hoje o Senhor te convida para você ter uma nova vida em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, estamos falando de vida em meio a uma pandemia, sim, porque a vida é algo mais importante que nós temos hoje. E se você está de pé, se você está respirando, foi porque o Senhor assim permitiu, porque o Senhor te deu a vida. Então vamos celebrar aquilo que Deus nos deu. Tem tristeza, tem dor, tem, tudo isso tem, e ainda vai ter, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir toda a tua promessa. Aleluia. João capítulo 11, versículo 25, assim diz a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que coisa linda, maravilhosa de Deus. Ei, você que
escolher Jesus, você que o aceitar como o único e verdadeiro Salvador da tua vida, você que tiver um encontro marcado com o Espírito Santo de Deus, você que escolher nascer de novo, se livrar das velhas práticas pecaminosas, se livrar do velho homem, falar: Senhor, agora eu vivo, Pai, através do teu Espírito Santo. Você que está convidando o Senhor para entrar na tua vida, olha que coisa maravilhosa. O Senhor fala que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando você escolhe dar uma nova vida, meu irmão, ainda que você venha morrer, você viverá, porque quando você escolhe o Senhor, você tem a vida eterna. Não é o que nós vivemos aqui, é algo para além da eternidade, é algo para além da fundação do mundo, é um reino do Senhor. Aqui, quando Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar no reino do céu. O Senhor está falando de uma morada, de algo que Ele construiu antes da fundação do mundo, para mim e para você. Só que em Lucas capítulo 16, versículo 13, fala que nós não podemos servir a dois senhores. Então eu te mostro essa tarde, você que vai ver esse vídeo à noite, eu mostro para você algo: só tem um Senhor, e é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos que ter atitude nova, vida nova. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para você se entregar para o Senhor. Só que tem algo interessante para mim, para você. Quando eu nascer de novo, quando eu passar pelo Espírito Santo, quando o Senhor vier em mim, mudar a minha vida, eu não posso mais servir as coisas do mundo, eu não posso mais servir o dinheiro, eu não posso mais servir o prazer, eu não posso mais servir as coisas que me faziam cair. Não, eu tenho que servir o nosso Senhor Jesus Cristo, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu convido você que está ouvindo a vir a se entregar para o Senhor. Não estou fazendo um apelo, eu estou te convidando. Estou te convidando a ter uma nova vida com o Senhor. Não importa o que você fazia, meu amigo, não importa o que você era, porque geralmente quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós o aceitamos, vem várias acusações. Mas você fazia isso, mas você fazia aquilo. Talvez você estava ali num bar ou numa esquina, não sei. Talvez as acusações não vinham até mesmo de dentro da sua casa, de pessoas próximas a você. Mas eu falo algo para você: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem segundo o teu Espírito. Então eu te convido agora a você a dobrar o teu joelho, a fechar os teus olhos, a você orar junto comigo para nós estarmos encerrando esse momento. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a entregar a tua vida para Jesus. Eu convido a você a ter um novo caminhar, uma nova vida com Cristo, porque Ele é fiel, sim, Ele é justo, o Senhor é todo poderoso, e Ele quer mudar você, Ele quer mudar eu, Ele quer mudar a nossa vida, a nossa história. Ele tem algo maravilhoso para mim e para você. Você que tem promessa no Senhor, você não vai ficar para trás, não, porque Deus, Ele é fiel para cumprir toda a tua promessa. Eu repito aqui: não importa quem você é, não importa quem você foi, o que importa é que você vai ser, o que importa é quando você vai terminar. Há algo melhor para mim e para você. Sai dessa escravidão do pecado, seja livre em Cristo Jesus. Eu estou aqui falando para você: Jesus me libertou, Jesus me deu uma nova vida. Há 3 anos atrás eu estava no mundo, hoje eu estou aqui falando do amor do Senhor, porque o amor do Senhor me envolveu, o amor do Senhor me transformou, o amor do Senhor mudou aquilo que eu era. Então eu creio, eu confio num Deus que pode fazer todas as coisas, mas nos é necessário nascer de novo. Deixa tudo para trás agora, toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que nos leva para trás, que nos dá um desespero. Agora vamos confiar no Senhor, vamos servir de fato o nosso Senhor Jesus, vamos acreditar, vamos confiar, vamos ter fé que tudo isso vai passar, porque o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Ele convida eu e você a nascer de novo. Venha ter uma nova vida com Cristo, venha ter a liberdade, sim, venha ter o amor, mas não só de palavras e atitudes. Porque quando o Senhor nos chama para arrepender, Ele fala do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele arrependimento que nós não fazemos mais, o arrependimento, aquilo que nós se arrependemos, que a gente não vai fazer mais. Esse é o verdadeiro arrependimento, é o que traz transformação, é o que traz mudança. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, Deus.
queremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai de Nazaré, ó Deus, queremos sim, ó Deus, mudar a nossa vida, queremos sim, ó Deus, ter uma nova vida contigo, ter uma nova atitude, ó Deus, queremos, ó Pai, sair de velhos hábitos, ó Deus, queremos sair do pecado, ó Pai, queremos ter, ó Deus, um verdadeiro encontro com o Senhor, Espírito Santo, e nesse tempo, ó Deus, de dificuldade, nesse tempo, ó Pai, de lutas, ó Deus, de incertezas, ó Pai, do que virá a acontecer, ó Pai, na humanidade, mas nós temos a certeza, Deus, que o Senhor, ó Pai, é o Rei dos Reis, ó Deus, nós temos a certeza que o Senhor, ó Pai, está, ó Pai, no controle de todas as coisas. Então agora, ó Deus, invada, ó Pai, essa família, invada, ó Deus, este lar, invada essa pessoa, ó Deus, que está ouvindo agora, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, vai tirando todo o mal, o Espírito Santo, vai libertando, vai curando, ó Deus, vai capacitando sim, ó Deus, ó Pai, vai dando vida, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor é a ressurreição e a vida, e que aquele que crê no Senhor, ó Deus, ainda que morra, ó Deus, ainda que não tenha vida, irá viver, porque o Senhor nos dá vida eterna. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esse momento, ó Deus, muito obrigado por essa palavra, ó Deus, nos ensina, ó Pai, nos ensina, nos ajuda, Espírito Santo, eu te peço, ó Deus, essa tarde, ó Deus, entra dentro de nós, ó Deus, eu te convido a entrar, eu te convido, ó Pai, a habitar dentro de mim, eu te convido a fazer morada, ó Pai, dentro de mim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, nos guia, nos dê sabedoria, porque sabemos, ó Deus, que a tua vontade prevalece, ó Deus, sabemos que só tem um Deus, e o nosso Deus, ó Pai, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ó Pai, visita cada um, ó Deus, e nos dê um dia abençoado, ó Pai. Te peço pelas autoridades, te peço por todos os países, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha, ó Deus, cessar, ó Deus, esse vírus, que o Senhor venha cessar, ó Deus, Senhor, toda essa tempestade, ó Pai, eu peço a Ti essa tarde, ó Deus, faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba um grande abraço, que o Senhor Jesus, Ele possa ter falado contigo, que Ele possa ter mostrado para você, assim como mostrou para mim, a necessidade no qual Ele nos chama para ter uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia.